Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá, amigos internautas, estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Momento Rural, aqui em nossas plataformas digitais. A você que nos acompanha pelo Facebook, é importante você curtir, marcar os seus amigos, compartilhar aqui o nosso programa. Para você que está conosco através do nosso canal no YouTube, deixe aí o seu like, ative o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que começarmos aqui o programa, você acompanha o programa com a gente. É importante você se inscrever no nosso canal, assim você vai ter acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, os mais variados assuntos à sua disposição para você rever quantas vezes quiser, compartilhar com seus amigos, com outros produtores rurais, com toda certeza conteúdos importantes já foram debatidos e trazidos aqui ao longo do nosso programa. Nós estamos recebendo mais uma vez em nossos estúdios a engenheira agrônoma e técnica de campo do Senar de Mato Grosso do Sul, a Roberta Alves Gomes, e hoje ela vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre fertilidade do solo. Roberta, seja bem-vinda novamente. Olá, tudo bom? Olá, internautas, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito bem, hoje a gente vai um pouquinho de forma mais específica abordar alguns temas relacionados ao nosso solo, falar um pouquinho de característica, falar um pouquinho também do que o Senar, ela como representante do Senar, oferece à disposição para você que quer cuidar também do solo. Eu começo perguntando de que forma se pode classificar um solo como fértil, Roberto. É interessante essa colocação, Paulo. Quando a gente pensa no solo fértil, a gente pensa normalmente que tem que ter um monte de bichinhos, a minhoca e nutrientes. De certa forma é verdade. Só que além desses nutrientes que tem que estar disponíveis para a planta, a gente precisa também que ele tenha uma estrutura física, que a gente fala, que é a porosidade do solo e a quantidade de água que fica ali disponível. Então, quando você pegar um solo e ele está muito seco e ele praticamente, que é o que a gente chama de compactado, é um solo ruim. E ele não só, mesmo que ele tenha todos os nutrientes para a planta, se ela não conseguir utilizar os nutrientes, ele é infértil. Sim. Então, um solo fértil, para eu dizer que ele está adequado para o desenvolvimento de uma planta, ele precisa estar adequado quimicamente, fisicamente e biologicamente falando. Ou seja, uma somatória de alguns fatos que vai fazer com que ele se torne dessa forma. Você falou, inclusive, quando a gente estava falando de questão de deficiências aí de solo, né? A gente sabe que solo que possui algumas deficiências, ele pode ser transformado em fértil? Se a resposta for sim, quais são os primeiros passos? O primeiro passo para eu saber se esse solo pode, então, se tornar um solo fértil é fazer a análise química do solo. Então, eu preciso fazer a coleta dessa amostra de solo, fazer lá, por exemplo, se você não tiver conhecimento, procurar um profissional da área, um engenheiro agrônomo, que possa te dar um técnico agrícola, ele tem esse conhecimento. O Senar, por exemplo, auxilia com todo esse procedimento de fazer essa análise e mandar para um laboratório credenciado para poder ter pelo menos o primeiro vislumbre, é aquele check-up inicial do solo. Sim. E aí, a partir dele, você vai poder fazer as adequações e fazer as sugestões de o que ele vai fazer para poder ter um solo novamente fértil. Que seria a aplicação lá da correção com calcário, e aí a aplicação dos nutrientes na dose certa e assim por diante. O solo, como a gente falou, ele pode sofrer inclusive degradações ao longo do tempo, até a forma como o produtor acaba se utilizando dele. Com que frequência se deve realizar a análise desse solo na área de cultivo para evitar que você tenha, de repente, o efeito contrário, um solo que era muito fértil passar a não ser mais fértil? Paulo, eu vou te falar a resposta clássica do agro, depende. Então, a gente sempre tem essa expectativa, né, de pensar quantas vezes. No geral, a gente fala assim, o ideal, no mundo perfeito, seria anualmente. Toda vez que você vai fazer, por exemplo, o preparo do solo, seja ele, né, no plantio direto ou no convencional, fazer essa análise química com, por exemplo, logo ao fim da colheita do milho, como é o caso aqui da nossa região, para você ver como é que ficou o solo. Claro que a gente fala, depende da questão econômica, depende então das condições daquele proprietário. Então, assim, hoje nós já temos aí, então, a estimativa seria um solo muito intensificado, onde se faz um cultivo muito intenso, você precisa cuidar mais vezes, anualmente, às vezes a cada 2 anos. Quando você usa ele menos, é um solo que você, por exemplo, tem um pouco mais distante, pode chegar aí a 4, 5 anos. Mas o ideal é que a gente tenha esse controle, que nem a gente. Sim. Pensa assim, nós precisamos dar um exame regular, o solo também precisa. O solo também, com toda certeza. Muito bem, esse é o nosso Momento Rural, aqui na 92.1, através das nossas plataformas digitais. E chega, claro, sempre o nosso Momento Rural em nome do nosso parceiro, do nosso colaborador, que é a Agrojangada. A Agrojangada é referência do estado de Mato Grosso do Sul na agricultura, na pecuária, na armazenagem, tratamento industrial de sementes e também, claro, na distribuição de insumos. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir
mais longe. É você que nos acompanha, claro, pelo nosso canal no Facebook. Não esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos aqui o nosso programa. Para você que está conosco através do nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like. É importante também você ativar o sininho de notificações para receber mensagem toda vez que nós começarmos o nosso programa e acompanhar conosco aqui o nosso Momento Rural. Importante você se inscrever no nosso canal. Assim, se inscrevendo no nosso canal, você não perde um programa, e caso você esteja, de repente, em outra atividade no horário do programa, você pode rever o programa quantas vezes quiser e compartilhar, claro, com todos os seus amigos o conteúdo dos nossos programas, o programa Momento Rural, que está conversando com a Roberta Alves, ela que é engenheira agrônoma e também técnica de campo do Senado de Mato Grosso do Sul, e está nos ajudando a entender um pouquinho melhor a respeito dos cuidados que a gente tem que ter com o nosso solo, principalmente você, produtor rural. Gostaria, Roberto, que você falasse um pouquinho para a gente como os micro-organismos do solo afetam as plantas. Os micro-organismos, eles têm um papel fundamental não só para as plantas, mas como no ecossistema de uma forma geral. São eles que fazem essa parte da reciclagem dos nutrientes no solo. Então, aquele monte de folha, bichinhos que caem no solo, então aqueles organismos vivos, né, que caem, eles acabam se decompondo. E quem faz essa decomposição é o micro-organismo. E, inclusive, tem aqueles que fazem o que a gente chama de simbiose. Por exemplo, quem nunca ouviu falar da soja, que faz lá a fixação biológica do nitrogênio, ele, então, na verdade, é uma relação de benéfico para os dois. Sim. A bactéria, ela infecta a raiz e fornece para a planta aquele nitrogênio que ele consegue transformar, que veio do ar, e ele fixa e libera para a raiz. Enquanto que a planta libera o carbono da fotossíntese. Então, eles acabam vivendo de forma bacana ali, um fornecendo para outro nutrientes importantes. Além desses, tem micorrizas, que são fungos que fazem esse mesmo processo de absorção, por exemplo, do fósforo. Então, existem aqueles que ficam fora das raízes, mas também transformando. Então, no fim, aumenta a absorção de água, nutrientes, você tem todo, então, um ecossistema ali funcionando de forma muito mais perfeita. Então, é importante que eles existam ali nesse contexto. Isso a gente consegue com rotação de cultura, a gente consegue essa população microbiana que a gente fala por meio dos cuidados com o tipo de produtos químicos que a gente usa, na forma como a gente conduz esse solo, né, trabalha esse solo. Então, isso favorece o crescimento de diversas formas. As plantas só ganham quando tem micro-organismo no solo. Bacana. Ô Roberta, existe um dito popular que a gente ouve falar já há muito tempo, né, que é aqui no Brasil o que se planta dá, né? Até é slogan de um produto aí. Uhum. Mas a gente precisa entender que nós temos o Brasil, dos seus tamanhos continentais, nós temos diferenças de solos conforme a região. Como é que a gente pode classificar os solos aqui no nosso país? Então, a classificação é bem bacana. A Embrapa é responsável pela principal classificação que nós usamos hoje, e nós já temos até via, né, o governo com várias entidades trabalhando juntas, o programa Pronasolo, que é um programa que qualquer um pode acessar pela internet. Então, você que está aí usando a internet, corre lá, Pronasolo, ele tem todos os solos mapeados do Brasil. Olha que coisa fantástica, desde tipo de solo, sua forma de utilização, quais são as culturas recomendadas. Então, eles fizeram um trabalho fantástico de dizer, olha, a característica do solo é um solo muito argiloso, ele é muito arenoso, mais ferro, menos ferro, é muito ácido. Então, porque a característica para classificar leva várias informações. Por exemplo, a morfologia desse solo, qual a origem da rocha que deu origem àquele solo, né? Qual a rocha que originou. Eu tenho características de clima, relevo. Então, isso tudo transforma o solo ou o local. E é interessante que você colocou, quando a gente fala assim, tudo que eu planto dá, depende. Por que depende? Porque por mais que eu tenha muita vontade de colocar aquela rosa linda que eu vi lá no Rio Grande do Sul, aqui em Dourados, nem sempre vai conseguir. Sim. Porque o solo pode estar favorável, fértil, como nós já falamos, mas o clima para ela não é o idêntico ou o bom. Por isso que os órgãos de pesquisa, as instituições, né, de ensino, pesquisam plantas e opções de cultivares para o Brasil todo. Para você ter opções para você fazer essa adequação. Então não adianta. Não é tudo que eu planto dá, não. Vai ter que usar certo. E isso pode ser levado também até mesmo para a pecuária, né? Existem algumas Com regiões certeza. do país que a pecuária também não se desenvolveria da mesma forma que a gente vê em outras. Então é importante, como você disse aí, fazer esses estudos, e acho que a dica principal é a que você colocou. Hoje, com o advento da internet, hoje isso está muito mais à mão de qualquer pessoa e quem quer produzir de uma forma ou de outra, né? É verdade. Quando a gente fala assim, por que muitas vezes a gente vê áreas altamente produtivas e um vizinho que não é produtivo, aquela grama do vizinho que é mais verde que a nossa? Na maioria das
Às vezes é porque o vizinho está investindo em conhecimento, tecnologia, adequação para a área dele. Então ele planta a cultivar correta, ele usa, né, o pasto correto para aquele gado, para aquela região. Então a gente tem todo um pacote tecnológico que nós falamos que são adequados. Então essa busca de conhecimento que nós colocamos em pauta. E nós temos uma região muito rica, só que em Dourados nós temos de pesquisa a UFGD, a UEMS, nós temos a Embrapa, a Agraer, o Senar. Então não dá para ficar sem procurar conhecimento, né? Exatamente. Tem que aplicar. Conhecimento é a base de tudo, é o que vai garantir sucesso no seu investimento, com toda certeza. Estamos chegando ao final do nosso Momento Rural de hoje, claro, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, muito importante aqui com a presença da Roberta Alves Gomes, ela que é engenheira agrônoma técnica de campo do Senar de Mato Grosso do Sul, que nos ajudou a entender um pouquinho mais sobre solo, características do todo o nosso país. Roberta, mais uma vez, obrigado pela participação aqui conosco. Até o nosso próximo programa. Eu agradeço. Até o próximo. Muito bem, você que nos acompanhou pelo Facebook, é importante você curtir, marcar os seus amigos, compartilhar o nosso programa. Para você que nos assistiu pelo nosso canal no YouTube, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. Se você perdeu aqui o programa, não se preocupe, está aí à sua disposição para você rever quantas vezes quiser e compartilhar com seus amigos. Fechamos o nosso Momento Rural, voltamos na nossa próxima edição. Um grande abraço e até lá.